A origem da psicologia científica. No século XIX, destaca-se o papel da ciência e seu avanço torna-se necessário. O crescimento da nova ordem econômica, o capitalismo, traz consigo o processo de industrialização, para o qual a ciência deveria dar respostas e soluções práticas no campo da técnica. Há então um impulso muito grande para o desenvolvimento da ciência, enquanto um sustentáculo da nova ordem econômica e social e dos problemas colocados por ela. Para uma melhor compreensão, retomemos algumas características da sociedade feudal e capitalista emergente, sendo esta responsável por mudanças que marcariam a história da humanidade. Na sociedade feudal, com um modo de produção voltado para a subsistência, a terra era a principal fonte de produção. A relação do senhor e do servo era típica de uma economia fechada, tal qual uma hierarquia rígida estava estabelecida, não havendo mobilidade social. Era uma sociedade estável, em que predominava uma visão de um universo estático, um mundo natural e organizado e hierárquico, em que a verdade era sempre decorrente de revelações. Nesse mundo vivia um homem que tinha seu lugar social definido a partir do nascimento. A razão estava submetida à fé, como garantia de centralização do poder. A autoridade era critério de verdade. Esse mundo fechado e esse universo finito refletiam e justificavam a hierarquia social inquestionável do feudo. O capitalismo pôs esse mundo em movimento, com a necessidade de abastecer mercados e produzir cada vez mais. Buscou novas matérias-primas na natureza, criou necessidades, contratou o trabalho de muitos que, por sua vez, tornavam-se consumidores das mercadorias produzidas. Questionou as hierarquias para derrubar a nobreza e o clero de seus lugares há tantos séculos estabilizados. O universo também foi posto em movimento. O Sol tornou-se o centro do universo, que passou a ser visto sem hierarquizações. O homem, por sua vez, deixou de ser o centro do universo, antropocentrismo, passando a ser concebido como um ser livre, capaz de construir seu futuro. O servo, liberto de seu vínculo com a terra, pôde escolher seu trabalho e seu lugar social. Com isso, o capitalismo tornou todos os homens consumidores em potencial das mercadorias produzidas. O conhecimento tornou-se independente da fé. Os dogmas da Igreja foram questionados. O mundo se moveu. A racionalidade do homem apareceu, então, como a grande possibilidade de construção do conhecimento. A burguesia, que disputava o poder e surgia como nova classe social e econômica, defendia a emancipação do homem para emancipar-se também. Era preciso quebrar a ideia de um universo estável para poder transformá-lo. Era preciso questionar a natureza como algo dado para viabilizar a sua exploração em busca de matérias-primas. Estavam dadas as condições materiais para o desenvolvimento da ciência moderna. As ideias dominantes fermentaram essa construção. O conhecimento como fruto da razão, a possibilidade de desvendar a natureza e suas leis pela observação rigorosa e objetiva, a busca de um método rigoroso que possibilitasse a observação para a descoberta dessas leis, apontava a necessidade de os homens construírem novas formas de produzir conhecimento, que não era mais estabelecido pelos dogmas religiosos e ou pela autoridade eclesial. Sentiu-se necessidade da ciência. Nesse período surgem homens como Hegel,
que demonstra a importância da história para a compreensão do homem, e Darwin. Darwin enterra o antropocentrismo com sua tese evolucionista. A ciência avança tanto que se torna um referencial para a visão de mundo. A partir dessa época, a noção de verdade passa necessariamente a contar com o aval da ciência. A própria filosofia adapta-se aos novos tempos, com o surgimento do positivismo de Auguste Comte, que postulava a necessidade de maior rigor científico na construção do conhecimento das ciências humanas. Desta forma, propunha o método da ciência natural, a física, como modelo de construção de conhecimento. É em meados do século XIX que os problemas e temas da psicologia, até então estudados exclusivamente por filósofos, passam a ser também investigados pela fisiologia e pela neurofisiologia em particular. Os avanços que atingiram também essa área levaram à formulação de teorias sobre o sistema nervoso central, demonstrando que o pensamento, as percepções e os sentimentos humanos eram produtos desse sistema. É preciso lembrar que esse mundo capitalista trouxe consigo a máquina. A máquina! Que criação fantástica do homem! E foi tão fantástica que passou a determinar a forma de ver o mundo. O mundo como uma máquina, o mundo como um relógio. Todo o universo passou a ser pensado como uma máquina, isto é, podemos conhecer o seu funcionamento, a sua regularidade, o que nos possibilita o conhecimento de suas leis. Esta forma de pensar atingiu também as ciências do homem. Para se conhecer o psiquismo humano, passa a ser necessário compreender os mecanismos e o funcionamento da máquina de pensar do homem, seu cérebro. Assim, a psicologia começa a trilhar os caminhos da fisiologia, neuroanatomia e neurofisiologia. Algumas descobertas são extremamente relevantes para a psicologia. Por exemplo, por volta de 1846, a neurologia descobre que a doença mental é fruto da ação direta ou indireta de diversos fatores sobre as células cerebrais. A neuroanatomia descobre que a atividade motora nem sempre está ligada à consciência, por não estar necessariamente na dependência dos centros cerebrais superiores. Por exemplo, quando alguém queima a mão em uma chapa quente, primeiro tira-a da chapa para depois perceber o que aconteceu. Esse fenômeno chama-se reflexo. E o estímulo que chega à medula espinhal, antes de chegar aos centros cerebrais superiores, recebe uma ordem para a resposta, que é tirar a mão. O caminho natural que os fisiologistas da época seguiam, quando passavam a se interessar pelo fenômeno psicológico, enquanto o estudo científico, era a psicofísica. Estudavam, por exemplo, a fisiologia do olho e a percepção das cores. As cores eram estudadas como fenômeno da física e a percepção como fenômeno da psicologia. Por volta de 1860, temos a formulação de uma importante lei no campo da psicofísica. É a lei de Fechner-Weber, que estabelece a relação entre estímulo e sensação, permitindo a sua mensuração. Segundo Fechner e Weber, a diferença que sentimos ao aumentarmos a intensidade de iluminação de uma lâmpada de 100 para 110 será a mesma sentida quando aumentarmos a intensidade de iluminação de 1000 para 1100 watts, isto é, a percepção aumenta em progressão aritmética, enquanto o estímulo varia em progressão geométrica. Essa lei teve muita importância na história da psicologia, porque instaurou a possibilidade da medida do fenômeno psicológico, o que até então era considerado impossível.